Olá, pessoal! Vamos fazer a correção aqui dos exercícios que a prof propôs para vocês na aula anterior. Vejam aqui, então, como que fica a reflexão dessas figuras. Tá? É importante que vocês observem aqui que a distância entre os pontos até o eixo de simetria tem que ser a mesma. No exercício número 2, a única observação que vocês tinham que ver era referente a esse quadradinho verde que sempre tem que ficar oposto à figura original. Então, a figura original é esta, o oposto fica aqui. Se a figura original for essa, o oposto fica aqui. E assim por diante. No exercício número 3, vocês tinham para fazer uma faixa decorativa. E no exercício número 4, vocês tinham que fazer desenhar três figuras aqui refletidas nos 3 eixos de simetria que vocês tinham. Então, a primeira ficou aqui um pouco sobreposta na outra, né? Nesta aqui ficou equidistante aqui do eixo X, porque o eixo de simetria estava bem em cima do eixo das abscissas. E o último aqui, ele vai ficar ao contrário, né? Então, percebam que para montar essa terceira figura aqui, vocês tinham que fazer a distância entre este ponto aqui, por exemplo, e até o eixo de simetria. Então, contando aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. E ele vai refletir aqui no eixo, aqui no quarto quadrante. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse ponto aqui corresponde a esse ponto aqui. Aí, dessa forma, vocês conseguiriam montar essa figura. No exercício 5, estão formando aqui hexágonos irregulares. Tá? Então, a resposta da letra A, hexágono irregular. Na letra B, marcando o ponto aqui, vocês vão observar que são uma simetria de reflexão, onde o eixo de simetria passa no segundo e no quarto quadrante. Dando continuidade aqui, nós vamos trabalhar agora com a simetria de rotação. A simetria de rotação, então, ela vai, no início já do conteúdo, ela está falando sobre a rosácea, tá? Essa rosácea que nós temos aqui está representada num vitral. E a pergunta, então observem aqui o vitral, e a pergunta é: quantas pétalas tem a rosácea do vitral apresentado? Essas pétalas são todas iguais? Então, percebam aqui que temos 8 pétalas. Contando aqui, são 8 pétalas. E essas pétalas, sim, são todas iguais. Sobre a rosácea, traçamos segmentos de reta. Então, esses segmentos de reta aqui. Quanto mede cada um dos ângulos formados? O total aqui, o giro completo, são 360 graus. Como nós temos 8 partes, 360 dividido por 8 dá 45 graus. Então, cada parte, 45 graus. Aqui nós temos o desenho de uma rosácea e também de um octógono inscrito. E também nesse octógono inscrito aqui, nós estamos observando os ângulos centrais. Então, foi feito linhas aqui, traçamos algumas linhas que ligam os vértices, e esses ângulos coloridos aqui, nós chamamos de ângulos centrais. Nós temos aqui também outros polígonos inscritos. Nesses polígonos aqui, todos eles, nós teremos os ângulos centrais indicados aqui. Qual relação existe entre cada ângulo central de um octógono regular e o ângulo de giro que formou a rosácea? Então, o ângulo de giro da rosácea é de 45 graus. Tá? E o ângulo central do octógono inscrito também é de 45 graus. Então, é isso que eles têm em comum. Então, vocês podem escrever aqui que o ângulo central são iguais, né? Os ângulos centrais são iguais. Quanto medem os ângulos centrais dos polígonos regulares?
Os polígonos regulares que estão aqui em cima, pessoal, são os que têm o mesmo ângulo e a medida dos lados também são iguais. Então, o triângulo equilátero tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, portanto, é um polígono regular. O quadrado acontece a mesma coisa, tem todos os lados iguais, portanto, todos os ângulos iguais, então é um polígono regular. E o hexágono regular também tem todos os lados e ângulos iguais. No triângulo equilátero, vocês vão ter o ângulo central igual a 360 dividido por 3. 120 graus. Então, escrevo na resposta, triângulo equilátero, 120 graus. O quadrado, o ângulo central do quadrado é 360 dividido por 4, que dá 90 graus. E o ângulo central do hexágono regular, 360 dividido por 6, que dá 60. Se você quisesse desenhar uma rosácea com 5 pétalas, quais iguais em tamanho e forma? Qual polígono poderia ajustar-se perfeitamente a essa composição? Então, se um octógono, a gente fez uma rosácea de 8 pétalas, numa rosácea de 5 pétalas, nós deveríamos usar o pentágono. Nesse exercício aqui, pessoal, nós temos uma composição aqui. O ângulo de rotação usado para formá-la é de 90 graus. Para isso, podemos traçar um dos ângulos de rotação marcado, um ponto de uma das figuras e o ponto correspondente à figura seguinte. Depois, traçamos um segmento unindo cada um desses pontos ao centro de rotação. O centro de rotação é esse zero aqui. Em seguida, medimos o ângulo formado usando um transferidor. Então, aqui nós fizemos a medição de quantos graus que ocorreu o giro, né? Então, percebam aqui, esse zero aqui é o centro de rotação. Então, o ponto A, que é o vértice do polígono aqui, quando ocorrer esse giro de 90 graus, vai cair exatamente aqui o ponto A, dessa figura aqui, né? Então, houve aqui, sim, um giro de 90 graus. Agora, nós vamos colocar essa figura aqui, ó. Olha o que acontece aqui, quando ocorre os giros de 90 graus. Se fosse translação, a gente só iria tirar essa figura daqui e mudaria para cá, mas ela é rotação. Então, uma linha reta entre esse ponto aqui, ponto A, e o centro de rotação tem que ser formado 90 graus. Para formar 90 graus, ele vai cair aqui em cima, tá? Então, aqui está o ângulo A. O ponto B, ó, para girar 90 graus, imagine uma linha reta que vem desse vértice aqui até o centro de rotação. Para formar 90 graus, ele tem que parar aqui. Então, todas elas vocês vão observar isso, que sempre está tendo 90 graus. Ó, ponto C, 90 graus, ele cai aqui. Ponto D, 90 graus, ele cai aqui. Entendido, pessoal? Então, agora, eu gostaria que vocês fizessem esse exercício aqui, o exercício B, C, D, E e F, tá? Tentem fazer sozinhos essa primeira parte aqui, porque é bem simples. É só vocês, na letra B aqui, vocês colocarem as coordenadas desta figura aqui, tá? Na letra C, vocês vão fazer o giro de 90 graus no sentido horário, ou seja, vai ser essa figura aqui, tá? Que faltou aqui ligar os pontos, mas observando aqui vai ser essa figura aqui. E vocês vão colocar as coordenadas dessa figura que formou aqui. E uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário. Então, o anti-horário vai vir para a esquerda aqui. Então, vocês marcam a figura que forma aqui, bem como os seus pares ordenados. E na letra E, está pedindo se a gente quisesse uma figura no quarto quadrante, quantos graus que tem que girar, né? Então, é só vocês pensarem aqui, ó. Se daqui até aqui girou 90 graus,
daqui até aqui é mais 90 graus. Então, para construir essa figura, nós precisaríamos de 180 graus, tá? Então, eu já dei parte da resposta, mas o que vocês deveriam fazer aqui é colocar as coordenadas do vértice, tá ok, pessoal? Na letra F, é para vocês pegarem o ponto menos 3 e 1, marquem aqui o menos 3 e 1, ó, ele ficaria aqui. Eu quero saber onde que ele iria cair no primeiro quadrante, no terceiro e no quarto, tá? E é colocar também as coordenadas aqui, tá? Então, pessoal, para fazer a rotação de uma figura, é necessário conhecer o ângulo de rotação e o ponto em torno do qual a figura vai girar. Precisamos levar em conta que a rotação é uma transformação isométrica, ou seja, após a transformação, os comprimentos e as medidas dos ângulos ficam mantidos. Deste modo, as distâncias de todos os pontos da figura original até o centro de rotação devem ser as mesmas dos pontos correspondentes na figura girada. Tá? Então, muito importante nós observarmos isso. Quando vocês forem fazer o giro dessa figura aqui, a distância tem que ser a mesma e o ângulo também não pode se alterar, tá? Pessoal, então assim, completem essa parte aqui. Eu não vou passar agora o gabarito. Eu gostaria que vocês fizessem isso com calma para que a gente corrija na próxima aula. Além desse exercício, vocês farão também, tá? Os exercícios 1, 2 e também o exercício 7 da mandala lá da apostila. Por enquanto, seriam esses apenas, tá? Então, façam esses exercícios. Qualquer dúvida na hora de fazer, manda um WhatsApp para a prof que eu vou estar respondendo vocês. Tá bom, pessoal? Até mais, fiquem bem e valeu!